Bom dia, galera do segundo ano, tá? Aqui é o professor Fabiano, tá? De Geografia. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 10 da unidade 3, tá? Da página 349, tá? Sobre os recursos minerais e as fontes de energias, tá? O uso dos recursos minerais ao longo da história da humanidade, tá? A utilização dos recursos minerais pelo homem é quase tão antiga como a sua própria existência. Os recursos minerais estiveram tão intimamente relacionados com a evolução do homem que os grandes períodos, tá, dos primórdios da história devem suas designações a este tipo de recurso. Tá? Os períodos paleolítico, mesolítico, neolítico, idade do cobre, idade do bronze, idade do ferro. As grandes inovações tecnológicas da história da humanidade foram e continuam a ser baseadas na utilização dos recursos minerais. Tá? Então, o que falar, né? Desde o início da pré-história, né, e nos dias contemporâneos de hoje, tá? A mineração ela sofreu uma grande transformação através do trabalho do homem, através da evolução intelectual, tecnológica do homem, através do trabalho de mudas paisagens, tá? Em prol, tá, de capital, em prol de favorecimento capitalista, mudando as paisagens de uma forma até intensa, degradando o meio ambiente, tá, no mundo contemporâneo hoje, mas no passado, tá, as mudanças das paisagens em relação à exploração dos recursos naturais eram bem menores, tá? Então, galera, a mineração, juntamente com a agricultura, tá, é considerada a primeira empreitada do homem. Ambas atividades econômicas certamente ocupam juntas a indústria primária, básica da civilização, tá? Ou seja, o setor primário. Começa aí uma cadeia produtiva dos setores da economia, tá? Para gerar emprego, renda, tá? E o desenvolvimento dos países. Tá? Outra forma de expressar a fundamental importância da mineração em ambas, antiga e moderna cultural, é lembrar que a natureza ela é uma fonte limitada de recursos naturais, ou caminha para gerar novas riquezas. Então a gente tem dois tipos de minerais, né? Assim, os recursos naturais, na verdade, eles são classificados em dois tipos: os renováveis e não renováveis. Tá? Desde os tempos pré-históricos, a mineração tem sido essencial para a existência do homem. Devemos entender aqui como a mineração, a extração de toda a substância mineral ocorrida naturalmente na forma de sólido, líquido e gasoso da terra para propósitos utilitários. Podemos também entender as necessidades humanas essenciais para atender os seus anseios, que são unicamente encontrados nos minerais através da história. Tá? Então, as necessidades ou usos, né, propostos para a época, tá? Principalmente essa primeira época aqui pré-histórica, depois vem a antiga, depois vem a Idade Média ou medieval, e aí por diante, moderna e contemporânea. Eles fizeram ferramentas, utensílios, alimentação e proteção na pré-história, armas de caça, defesa e proteção pré-história, ornamentos e decorações de joias, cosméticos, tintas na antiguidade, modernas, moedas monetárias modernas, estruturas de proteção, transporte moderno, energia, calor, eletricidade média, máquinas e indústria moderna, fusão nuclear, energia e guerra moderna. Então a gente vê aqui uma evolução da mineração, tá? Desde as armas, tá? Da idade do ferro, a metalurgia, tá? A idade antiga aqui, ó, a criação das moedas, tá? Aqui as armaduras da idade média, tá? E aqui a máquina a vapor, a locomotiva a vapor, tá? Principalmente na Revolução Industrial, com as máquinas também a vapor, de terra mecânica, que faziam roupas, produção têxtil. Tá? Então cada época aqui demonstra a evolução da mineração, da exploração dos recursos naturais. Então desde a pré-história, tá? Dos períodos paleolítico, mesolítico, neolítico,
idade do cobre, tá? Idade do bronze, idade do ferro, tá? Desde as moedas romanas, das armaduras dos cavaleiros da Idade Média, da Idade Medieval, que é a mesma coisa, e da Idade Contemporânea e Moderna. Hoje a gente tem aí máquinas a vapor e máquinas, tá, movidas a motores a combustão e também na parte elétrica. E o que são minerais, né? Como eles são compostos? Então, minerais são compostos químicos naturais formados a partir de processos físico-químicos que operam na crosta terrestre. Exemplo, quartzo, areia, argila, entre outros. Tá? Então, a nossa crosta terrestre é formada por rochas, também formada por solos. Então, tanto os solos como as rochas têm minérios e minerais. Tá? Então, os minerais são compostos inorgânicos, tá, que sofrem esse processo físico de intemperismo, ou seja, desgaste das rochas, que nelas tem um ou dois aglomerados de minérios ou minerais. Tá? Esses recursos naturais são encontrados aqui na nossa crosta terrestre, que é a parte superficial do nosso planeta. Tá? Então, essas substâncias químicas são chamadas de átomos, tá? Apresentam-se na forma sólida, na temperatura ambiente, tá? E pertencem à classe gramatical como substantivo masculino e adjetivo. Ocorre dentro das rochas que são formados a partir da crosta terrestre, ou seja, da crosta da Terra, a parte superficial do nosso planeta. E aqui são os exemplos: o quartzo, areia, argila, entre outros. Cada mineral, galera, tem uma composição e uma estrutura diferente. Parte deles é constituída por um único elemento, tá? Por exemplo, o diamante de carbono e o ouro. O quartzo possui dois elementos como oxigênio e sílica, enquanto a maioria deles, né, é feita de muitos elementos, como é o caso da gipsita, que contém cálcio, oxigênio, tá, e enxofre. Em média, galera, existem mais de 4.000 diferentes tipos de minerais no planeta, mas somente 100 deles são mais comuns e cerca de 30 formam as rochas, denominadas de minerais. Tá? Diferentes rochas, né, contêm proporções variadas de um ou mais minerais. Os tipos mais comuns são o quartzo, aí, como eu falei, a mica, o feldespato, a calcita, olivina e algita. Tá? Então, todos esses minerais e minérios, tanto minerais metálicos e não metálicos, ou seja, minerais metálicos que reluzem, né, e que aparece aquele brilho como o ouro, e os que não reluzem, né, não aparecem nenhum tipo de iluminação quando ela é revestida com a radiação solar ou com qualquer iluminação, tá? Como o diamante, por exemplo, ele não reluz, tá? Como o ouro. Então são minerais, né, metálicos e não metálicos. Tá? Para que servem, né, os recursos minerais? Podemos perceber a utilização dos minerais e das rochas em quase toda a nossa volta, desde o ciclo de cascalho, da areia, da argila, utilizados em construções, a utilização na agricultura e na geração de energia. Tá? Então, os minerais, eles possuem papéis assim muito importantes e essenciais, tá? Como constituintes estruturais dos tecidos corpóreos, como por exemplo o cálcio, o fósforo, que formam os ossos dos dentes dos seres humanos e dos animais. Eles também são reguladores orgânicos, tá? Que controlam os impulsos nervosos, por exemplo, a atividade muscular e o balanço do ácido base do organismo. Tá? E servem também para construir casas, rodovias, para fazer os carros andarem, né, como os combustíveis feitos por petróleo, fósseis, né, de petróleo, os fósseis combustíveis. Aqui do lado a gente vê recursos minerais utilizados na agricultura, né, que é o adicionamento de cal, ou seja, calagem, para a correção da acidez do solo, para tirar a elevação alcalina, tá? E da acidez, do pH do solo, que está muito alto. Então é uma forma de corrigir, de equilibrar o solo e fazer com que esse solo seja produtivo novamente. E aqui temos os recursos minerais utilizados na construção civil, tá?
Temos vários tipos aqui de fragmento de rochas, uma brita, tá? Essas rochas sedimentares aqui que são utilizadas para pavimentação, para formação de concreto, né? Muitas dessas rochas aqui são calcário, servem para fazer cimento, tá? Então é importantíssimo, né, a exploração dos recursos naturais para benefício do ser humano. Aqui temos os recursos minerais, tá? Em três tipos, tá? Temos os energéticos, que formam energia tanto renovável como não renovável, tá? Por exemplo, a energia eólica, a energia gerada pelos ventos, tá? Muitos países utilizam essa energia que é renovável, ela nunca acaba, tá? O vento, tá? Apesar de não ser um recurso mineral, mas ele é um recurso natural que nunca acaba, tá? Temos o recurso mineral energético como o fósforo combustível, como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. Então esses recursos minerais, eles são não renováveis, ou seja, a partir do momento que ele vai sendo explorado, ele vai sendo extraído do solo, da crosta terrestre, ele vai acabar, ok? Temos os recursos minerais não metálicos, né? Os que não reluzem, os minerais que encontramos nas rochas, como quartzo, por exemplo, a esmeralda não reluz, tá? Como o ouro, né? O diamante, e os metálicos que reluzem, tá? Como o alumínio, como o ouro, tá? São os recursos minerais encontrados na nossa crosta terrestre, tá? E que são fundamentais em sua exploração para beneficiar o ser humano, as sociedades. Então vamos lá, galera. A utilização dos recursos minerais do homem primitivo aos dias atuais. O homem primitivo já fazia uso dos recursos minerais. Um bom exemplo é o uso dos minerais não metálicos, como a areia e a própria rocha, para obter a tinta utilizada nas pinturas rupestres. Atualmente, com a tecnologia, é possível extrair recursos minerais até de camadas mais profundas da crosta terrestre. A exemplo do petróleo, recurso mineral energético extraído no pré-sal. Aqui do lado a gente vê as pinturas rupestres, as formas de comunicação, os modos de vida dos homens pré-históricos aqui na Bahia, na Chapada Diamantina, tá? No território aqui do Nordeste brasileiro, tá? Essas pinturas rupestres antigas, tá? Que datam aí de mais de 7.000 anos, entre 40.000 anos a 7.000 anos antes de Cristo, tá? Nessa época, né, já era desenvolvida a metalurgia, a produção de cobre, a produção de ligas de bronze, tá? De maneira que conhecemos começou a ser produzido a partir de 2.600 anos antes de Cristo, tá? Os povos do Mediterrâneo, por exemplo, já produziam em massa, além de cobre, chumbo e também prata. Por exemplo, na Grécia, em Atenas, que é a capital da Grécia, a partir de 2.000 anos atrás, antes de Cristo, a mineração também era marcante, especialmente nas minas de prata e de chumbo de Laurim, onde chegaram a existir numerosos poços de acesso à mineração. Então, o termo mineração, no entanto, surgiu só a partir do século XVI, no período mais contemporâneo, né, a Idade Média, quando os pesquisadores começaram a estudar os minerais, pensando em compreender as formas, as funções e os valores desses produtos quando eram extraídos. Sendo uma atividade lucrativa, desde então, os investimentos na mineração foram altos, o retorno super garantido. Assim, foi possível desenvolver o mundo como conhecemos. E a gente vê prédios, linhas férreas, linhas metroviárias, a gente vê produtos eletrônicos, postes de iluminação elétrica, utensílios domésticos, automóveis e até papel. E as vestimentas que usamos no dia a dia são possíveis graças à mineração, tá? E a gente vê aqui o petróleo, tá, extraído aí hoje em diversos países, né, com alto poder tecnológico, a mais de 7.000 metros de profundidade,
com as bacias de petróleo, né, as bacias que exploram óleo, tá, nos oceanos, nos mares, né, na costa do Brasil também, né, a partir do ano 2000 a Petrobras começou a trabalhar o pré-sal. Antes disso, tá, durante um ano dos anos 50, da criação da Petrobras, na era Getúlio Vargas, né, o petróleo era explorado aqui na costa terrestre, mas de uma forma mais continental. Hoje não, hoje o pré-sal que está nas áreas oceânicas, tá, tem reservas muito maiores do que nas áreas terrestres, nas áreas continentais. Então, do passado até hoje, a mineração, a exploração dos recursos minerais, tá, tanto metálicos como não metálicos, se a geração de energia, tanto a energia renovável ou não renovável, elas são fundamentais. E, através do avanço tecnológico, hoje a gente vê aí uma rentabilidade financeira, diversas empresas multinacionais explorando esses recursos naturais, tá, até mesmo de uma forma muito desproporcional, muito exagerada. Isso também não é bom, porque, principalmente com os recursos naturais não renováveis, né, que eles acabam, tá? E o que será dos carros, dos automóveis, dos ônibus, né, sem o petróleo, tá? Hoje tem muitos países que já adotam, tá, o carro elétrico, tá? Aqui temos os recursos minerais energéticos, tá? Podemos classificar aí como recursos minerais energéticos aqueles que são utilizados para a produção de energia elétrica, ou produzir calor, calorífica ou mecânica. Temos os exemplos aqui claros aí: o petróleo, o carvão, gás e urânio, tanto para mover um carro, um caminhão, né, óleo diesel, gasolina, tá? O carvão mineral também para o funcionamento de muitas fábricas, por exemplo, a China usando carvão mineral para o funcionamento das fábricas, tá? O petróleo aí, e o urânio para as usinas nucleares também, tá? Então esses são exemplos claros de recursos minerais energéticos. Recursos minerais não metálicos, né, formam esses tipos de recursos minerais, os minerais e as rochas industriais. São utilizados principalmente na construção civil e em processos industriais de natureza muito diversa. Tanto que ao lado a gente vê a areia para a construção civil, tá? A rocha, ela é fragmentada, moída, tá? E se transforma em areia para se juntar com o cimento, né? Para se juntar com água e fazer esses edifícios aqui. Temos a fachada de granito, tá? Granito, tá? Também deixa, né, a fachada dos prédios bem bonito, do granito, tá? É um tipo de rocha também cara, né, que ajuda a embelezar os edifícios, tanto comerciais como os edifícios domésticos. Os recursos minerais metálicos, né? Esse tipo de recurso mineral, eles são explorados para a obtenção de determinado elemento metálico, que faz parte da sua constituição. Exemplos, o ouro, né? Aí tá outro, mas tá errado, tá, galera? É ouro, prata, cobre, alumínio, ferro e etc. Aqui ao lado é a prata em estado puro, tá? E aqui o ouro em estado puro, em pepitas de ouro, né? Então a gente vê aqui dois tipos de recursos minerais metálicos que reluzem, né, de acordo com a iluminação, que são fundamentais para o desenvolvimento da mineração. Os recursos minerais no interior da nossa casa, tá? No nosso dia a dia a gente se dá aí, a gente vê muito desses recursos minerais que fazem parte da nossa vida, a vida dos nossos pais, nossos tios, nossos avós, nossos filhos, tá? Os recursos minerais aí no interior da nossa casa, temos o ferro, crômio, níquel, alumínio, titânio, carbono, tanto nas mesas aqui, ó, como no computador, na tela do computador, no lápis, isso aqui, ó, alumínio, calcário, gesso, tá? Cobre, estanho,
tudo isso no telefone aqui, nos computadores, nas peças da impressora, na cadeira, tá? Tudo isso aqui faz parte da nossa vida também. A gente utiliza muito a mineração para facilitar nosso dia a dia, tá? No banheiro também a gente vê argila, quartzo, feldspato, areia, tá? Tudo originado das rochas, dos minerais, quartzo, calcário, alumínio, tá? Aqui espelho aqui, ó, tá? Temos o alumínio, tá? O wolfrâmio também, cobre, zinco, alumínio, chumbo, talco, que é o mineral mais mole, tá? Entre todos que tem no mundo, o talco, tá? O calcário, o gesso, areia, argila, feldspato, tá? Faz parte do nosso dia a dia. Na cozinha aqui também, temos argila, quartzo, feldspato, calcário, areia, tá? Temos ferro, alumínio, cobre, derivados de petróleo, gás natural, tá? Para fazer a comida aí, para esquentar a nossa comida, o ferro, níquel, crômio no fogão, tá? A lavadora de roupa tem alumínio, tem platina, tem níquel, derivado de petróleo, gás natural, tá? E aqui na nossa sala também, ó, prata, gesso, cobre, ferro, estanho, tem muitas coisas aqui no nosso dia a dia, no interior da nossa casa, tá? Quando a gente pega um ônibus, quando a gente pega o nosso carro, a população tá em determinados lugares do planeta, a gente se dá com os recursos minerais, os recursos naturais que foram explorados e que foram transformados na indústria extrativista, tá? Principalmente a indústria extrativista mineral, tá? O extrativismo mineral, que faz parte da economia do setor primário. É a partir dela que tudo isso aqui, ó, chega a ser fabricado na fábrica, produzido na fábrica e depois levado para o setor terciário, que é o setor de vendas, tá? A natureza não nos dá isso aqui prontos, tá? É uma cadeia produtiva. Então, o setor primário explora, manda a matéria-prima para a indústria, essa indústria transforma e leva para o setor terciário, que é o comércio, tudo isso aqui pronto, tá? E os recursos minerais do nosso mundo, tá? A gente vê aqui agricultura, horticultura, precisa do calcário, dolomito, areia, sal, sílica e potássio, tá? Para corrigir o solo, por exemplo, para adubar, tá? A horta, as lavouras. A gente tem as tintas aqui também, ó. Calcário, dolomito, areia, sílica, sal, produção de tintas, as energias renováveis, tá? A gente tem aqui, ó, a energia solar, as placas fotovoltaicas e as pás gigantes, as hélices gigantes para a geração de energia eólica, energia proveniente vindo dos ventos, tá? Então, a energia solar, energia eólica, precisa-se para se fazer esses equipamentos aqui, esses instrumentos de silício, tá? Índio, estanho, cobre e ferro, tá? São energias renováveis. A construção civil, calcário, argila, gesso. Calcário, tá? É uma rocha que quando ela é explorada, ela pode ser transformada em cimento. A argila faz o tijolo e o gesso faz a adaptação, né? A ornamentação da fachada dentro de casa, né? O gesso também é muito importante para a construção civil. Temos argilas, os caulinos, areias siliciosas, dolomito, a produção cerâmica. Temos a indústria metalúrgica e siderúrgica, areias siliciosas, argilas especiais, ferro, manganês, que formam o ferro em aço, tá? A indústria de vidro também, aqui, ó, a indústria videira, areias siliciosas, calcário, dolomito, tá? A indústria farmacêutica e cosmética, talco, potássio, argila, lítio e ouro, tá? A indústria química, temos o sal, calcário, a sílica, dolomito, fluorite e areia, tá? O setor petroquímico aqui também faz parte da indústria química, tá? Tanto de produção de petróleo também como a indústria farmacêutica. E aqui temos a indústria das próteses, né? Pessoas que nasceram com deficiência ou por algum acidente perdeu algum membro, tá? Tanto superior como inferior, né? Braço, pernas, né? Então, essas próteses são feitas de titânio, platina, argilas especiais.
Então, os recursos naturais estão no nosso mundo para nos servir. Tá? Então, elas são de muitas utilidades, desde a pré-história, quando os homens pré-históricos fizeram os primeiros instrumentos, utensílios para caça, por exemplo, né? A metalurgia, a criação, a dominação do ferro, do bronze, a criação das moedas, durante a Idade Antiga, as embarcações, a indústria naval, né? As locomotivas, as linhas férreas, e hoje a gente vê aí um poder tecnológico muito grande. Continuando, galera, a importância dos recursos minerais e as formas de extração. Os recursos minerais são indispensáveis para o homem. É indiscutível. Encontramos recursos minerais no simples gesso que reveste o teto da nossa casa, ao ferro utilizado por uma indústria siderúrgica. Para extrair um recurso mineral, primeiramente é necessário fazer uma prospecção no terreno, ou seja, uma avaliação, uma análise, a fim de verificar a existência do referido mineral para depois extraí-lo, tá? Para não estragar o solo e não causar nenhum tipo de dano, tá, ao meio ambiente de uma forma intensa. Tá? O processo de extração, caso não seja acompanhado de um plano de gestão ambiental, tá, poderá provocar certos problemas ambientais, contribuindo assim para a degradação. Então, as duas palavras aqui, ó, são essenciais, uma gestão ambiental, tá? Em saber explorar, aonde explorar, de que forma explorar esses recursos minerais, a hora de parar de explorar esses recursos minerais, para que não aconteça, tá, o que vimos, né, no município de Mariana, com a subsidiária da Vale do Rio, da Vale, da companhia Vale, né, que é a Samarco, que causou o rompimento da barragem no município de Mariana, Minas Gerais, e também anos depois, agora mais próximos ainda, em Sobradinho, tá? Em Minas Gerais também, pela Vale, pelo rompimento da barragem de Sobradinho, né? Que causou um desequilíbrio ambiental, uma degradação ambiental irreparável. Tá? Pessoas que moravam ali, viviam da hotelaria, das pousadas, pessoas que viviam da pesca, as comunidades ribeirinhas que viviam da pesca, as pessoas que trabalhavam na própria Vale, tá? Muitas delas foram mortas, muitas e muitas pessoas foram mortas, tá? E não foram totalmente indenizadas. Então a importância dos recursos minerais é importante explorar, tá? É importante, mas não de uma forma tão intensa, e com o gerenciamento ambiental, com a gestão ambiental, que é importante, tá? Para que a gente não cause aí nenhum tipo de problema socioeconômico e ambiental, tá? Então, a mineração é um setor muito importante, uma fonte de renda, é um suporte financeiro e econômico para o país também. No caso do Brasil, né, o Brasil hoje tem um solo, uma estrutura geológica, um solo, uma crosta terrestre aqui, um solo muito rico, tá? Ele é um grande protagonista no contexto mundial, no potencial de exploração de minérios, tá? O potencial é muito grande da mineração aqui no Brasil. Então, a mineração hoje no Brasil é um dos principais setores básicos primários que dão uma alta lucratividade para a economia brasileira. As formas de extração dos recursos minerais, né? Temos os métodos de extração ou métodos de lavras, ou seja, a exploração ao céu aberto e a exploração subterrânea. Tá? Esses tipos de mineração, eles referem-se e consiste na técnica em extrair o minério, tá, em ambientes diferentes. Há vários métodos de lavra que variam conforme o método de extração que são realizados nas minas. Em uma área, por exemplo, de mineração, pode ser empregado mais de um método, mas as principais são essas aqui: a exploração de lavra a céu aberto e a exploração de lavra subterrânea. São os métodos de lavra, ou seja, a exploração a céu aberto ou a exploração subterrânea. Essa aqui é a mais perigosa, porque se houver algum soterramento, tá, os mineradores, os especialistas vão ficar soterrados, e só um milagre para socorrer e que possam sobreviver a fortes temperaturas, tá? Peso das rochas, do solo, o soterramento é muito forte, dependendo da área explorada, da lavra subterrânea, tá?
Então é perigoso. Tá? Então a exploração a céu aberto consiste na extração de minérios que estão depositados próximos à superfície, ou seja, a nossa crosta terrestre, que é a parte superficial do nosso planeta. Esse método aí explora o minério até o seu esgotamento, né? Porque eles estão ali explorando diamante, por exemplo, explorando ouro, tá? Recursos minerais metálicos ou não metálicos, mas de uma hora vai acabar a céu aberto. Tá? Suas principais técnicas são as encostas, as áreas de encostas, tá? As cavas, tá? Dessas encostas, fatias e a lavra por dissolução. A lavra subterrânea, tá? A gente vai falar agora, tá? Consiste na extração de minérios que estão depositados longe da superfície terrestre. Esse método aí, ele explora o minério via sonda. Por meio dela, tá? Os topógrafos, ou seja, os especialistas em topografia, tá? Eles percebem as variações dessa lavra aí. E lá eles encontram alguns realces com autoportantes, tá? De encaixes e abatimento dessas rochas, uma perfuração, e aí eles vão entrando nessa mina subterrânea. A escolha dos métodos de lavra, além de levar em conta as características da área a ser explorada, como profundidade e aspectos geológicos, considera também os aspectos sociais, econômicos e ambientais. A escolha do método deve ser também levar em consideração a segurança e a higiene dos operários, tá? Dos mineradores, para que essa segurança e higiene garanta a vida útil da mina e também dos trabalhadores, tá? Ou seja, não cause nenhum tipo de impacto social, também ambiental. Sendo assim, a falta de planejamento, ou seja, de gestão ambiental, ou a escolha errada do método de lavra, se no céu aberto ou subterrâneo e vice-versa, se uma equipe ou uma empresa errar nesse método de lavra, tá? O que vai acontecer? Pode provocar diversos danos no meio ambiente, no nosso solo, tá? Aqui temos as rochas ornamentais, tanto na exploração de céu aberto como na exploração subterrânea, tá? As rochas ornamentais nada mais são do que rochas que, em seu estado natural, por determinadas características físicas, químicas, colorações e estéticas, são buscadas para compor ambientes. Além disso, podem também ser utilizadas para objetos de decoração, de adornos, tá? Como é o caso da pedra-sabão, que vemos frequentemente nas feiras da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. O uso de pedras ornamentais, apesar de parecerem recentes, já vem desde milênios antes de Cristo, na antiga Mesopotâmia, tá? E também no Egito. Já havia registrado esses tipos de rochas ornamentais para os registros dos faraós, os deuses em forma de esculturas gigantes, tanto para enaltecê-los como para fazer os seus sarcófagos. E aqui temos a rocha industrial, minerais metálicos, minerais energéticos e também na exploração subterrânea, aqui é o céu aberto e aqui na subterrânea, minerais metálicos, minerais energéticos. A gente vê aqui um exemplo, tá? Extração dos recursos minerais metálicos subterrâneos, tá? Um escavamento profundo, essas áreas aqui, tá? É uma lavra de escavação perigosa, tá? Tem que ser bem detalhada, bem estudada, tá? Avaliada no seu campo de prospecção, ou seja, avaliação, tá? E aqui a mineração de carvão mineral a céu aberto, tá? Menos perigosa, mas as duas, sendo mal gerenciadas, sem nenhum tipo de gestão ambiental, causarão sim impactos ambientais, tá? Bem degradantes, bem intensas ao meio ambiente, tá? Fora a higiene também e a segurança dos operários, tá? Mas esse método de lavra aqui subterrânea, exploração das minas subterrâneas, é a mais perigosa. Aqui temos os principais depósitos minerais brasileiros. Um país rico em minerais, né? O Brasil extrai de minérios de ferro, a bauxita, matérias-primas de carros, de eletrodomésticos, de brita, a areia usadas na construção civil, de fosfato, a calcário, ingredientes dos fertilizantes agrícolas,
de carvão mineral a urânio, fonte de energia. A gente vê aqui essas regiões aqui do norte do Brasil, do sudeste, nordeste e centro-oeste, também no sul, grandes produtores e exploradores de recursos minerais, tá? Temos aqui Rondônia, exploração de estanho, Itaituba no Pará, ouro, Urucum, tá? A cidade de Urucum em Mato Grosso do Sul, de manganês e ferro. Em Goiás aqui, ó, níquel, cobre e ouro. São Paulo, tá? De agregados, ou seja, de vários minérios. Castro, no Paraná, de talco. Rio Grande do Sul, ametista e agregados. Criciúma, tá? Temos aqui, tá, a exploração de carvão mineral. Tá? A cidade de Tubarão também aqui em Santa Catarina, um dos maiores produtores de carvão mineral do Brasil e do mundo. Quadrilátero ferrífero, tá? Também ferro, ouro, manganês e bauxita, tá? Esse quadrilátero aí está localizado na porção do centro-sul do estado de Minas Gerais, ali com extensão de mais de 7.000 quilômetros. O quadrilátero ferrífero é uma área vizinha a Belo Horizonte, formada por cidades como Sabará, Rio, Piracicaba, Congonhas, Casa Branca, Itaúna, Itabira, Nova Lima, Santa Bárbara, Mariana, Ouro Preto, entre outros, como fosse um quadrilátero, né? Então essas cidades aí tem muitas jazidas de ouro, tá? Ferro, manganês e bauxita, tá? Temos Espírito Santo, rochas ornamentais, Rio de Janeiro agregados, tem vários tipos também de minérios, né? Que são explorados aqui no Rio de Janeiro. Podemos colocar aí no Rio a CSN, a Companhia Siderúrgica, tá? Que era nacional, né? Agora não é mais, criada por Getúlio Vargas. A CSN é a primeira siderúrgica do Brasil, Companhia Siderúrgica Nacional, que hoje não é mais brasileira, ela foi vendida, tá? Que é a segunda maior exportadora de minério do Brasil, tá? Para o mundo. Temos aqui também em Minas Gerais, Pedra Azul, Salta Divisa, grafita, gemas também, que é um tipo de minério muito importante, em Governador Valadares, Minas Gerais, Alagoas, o cobre, bauxita, ferro, vanádio, agregados, níquel, cromo na Bahia, em Paragominas, alumínio, em Presidente Figueiredo, no Amazonas, o estanho, e também temos aqui o Carajás, no Pará, o ferro, ouro, cobre, níquel e manganês. A história da Serra dos Carajás, está localizada no estado do Pará, é a maior província mineralógica do planeta. Ela abriga ali a maior jazida de petróleo, jazida de minério de ferro do mundo. Além de ferro, a gente também vê lá manganês, cobre, ouro, níquel, atingindo aproximadamente mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Essa rica região ela abrange o sudoeste do estado do Pará, tá? O sudoeste aqui do estado do Pará, parte aqui toda aqui, ó. Aí, tá, o sudoeste do estado do Pará, tá? Apesar de ser Itatuba aqui, mas essa parte toda aqui, ó, tá? A parte leste aqui também, o sudeste, tá? O sudeste aqui, ó, essa área toda aqui da Serra dos Carajás, tá? O estado do Pará, o sudeste do Pará, o oeste do Maranhão e o norte do Tocantins também, tá? Assim como a maioria dos terrenos ricos em minérios metálicos, a região da Serra dos Carajás está localizada em terrenos de origem cristalina, ou seja, escuros cristalinos, rochas cristalinas. Essas jazidas minerais ali existem e se originaram em rochas plutônicas, ou seja, formadas a partir da solidificação do magma no interior da crosta. Isso aí era rocha vulcânica e se transformou em cristais ao longo do tempo geológico da Terra, né? Então a estrutura geológica do Brasil hoje ela é formada aí por muitos escudos cristalinos. E esses escudos cristalinos, tá? Eles afloram, né, muitos minerais, tá? Então a área aí dos Carajás são muito importantes para a mineração do Brasil atualmente.
Como eu falei anteriormente, os principais complexos mineradores, né? É o quadrilátero ferrífero, tá? Em Minas Gerais, as cidades ao redor aí de Minas Gerais, Belo Horizonte, capital, né? Onde tem o Vale do Aço, tá? O quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. E desse lado aqui a estrada de ferro Vitória em Minas Gerais e o Porto de Tubarão em Vitória, unindo-se em destino ao estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Um tem a matéria-prima e o outro mar a caminho para exportação. Então a gente vê aqui, ó, tá? Estrada férrea, né, central do Brasil, estrada férrea Vitória, Minas, chega ao Porto de Tubarão em Vitória para ser exportado para o mundo. Os principais complexos mineradores, eu falei anteriormente dos Carajás aqui, ó, essas regiões aqui, tá? No estado do Pará, norte do Tocantins, tá? São regiões aqui com muito minério de ferro, tá? Então a gente vê a área do projeto Carajás, Grande Carajás, a área de jazida de minerais, manganês, ouro, ferro, tá? As rodovias, a Transamazônica, a BR-230, que liga o Nordeste com a região Norte, as capitais dos estados, Macapá, capital do Amapá, a gente vê aqui Belém, capital do Pará, São Luís, capital do Maranhão, tá? E as cidades aí, Marabá, Imperatriz, Tocantinópolis, Timbó, tá? Conceição do Araguaia, perto das mais do Rio Araguaia, Altamira, Santarém, tá? São aí as rotas aí, tá? Perto da Transamazônica, que se interliga com a Transamazônica, para chegar aí tanto ao Nordeste, para o Oceano Atlântico, também a Belém aqui, ó, tá? Ao Oceano Atlântico, para exportar todo esse minério na Serra dos Carajás aí. Produção e refino do petróleo no Sudeste. Principais complexos mineradores, petróleo. O petróleo ele é um recurso natural não renovável que se origina na decomposição de fósseis animais e vegetais, tá? A partir do petróleo a gente também tem o gás natural, carvão mineral, tá? E temos aqui a refinaria de Duque de Caxias, a Reduc, tá? Criada no século passado, sofreu um bombardeio, né? Sofreu uma explosão no século passado também, tá? Bem no início aí da sua formação, aqui em Campos Elíseos, tá? Refinaria de Duque de Caxias. A segunda refinaria Presidente Bernardes em Cubatão, São Paulo. Aí a refinaria do Planalto em Paulínia, tá? Aqui o Porto de Santos, o maior porto, tá? No Brasil hoje, o Porto de Santos, setor aí portuário, né? O Porto de Santos é o maior do Brasil, tá? E a Bacia de Campos, no norte fluminense, onde temos a plataforma, tá? Que explora aí óleo, tá? Em águas profundas através do pré-sal. Então as refinarias de petróleo costumam atrair indústrias petroquímicas que utilizam derivados para fabricar plásticos, borracha e inúmeros outros produtos. É batom, é roupa, né, é borracha, tudo isso vem, tá, do petróleo também. Então essas indústrias petroquímicas que fazem esses produtos, como plástico, batom, borracha, inúmeros outros produtos, algumas camisas, até roupas, né, vestimentas, tá, elas ficam próximas a essas distribuidores também das refinarias, também próximas à área de exploração, tá, para facilitar a chegada da matéria-prima e produzir, tá, e ajudar no desenvolvimento petroquímico desses produtos. Aqui fala sobre a degradação ambiental decorrente da extração dos recursos minerais. Tá? Apesar de existir normas ambientais que regulamentam e fiscalizam a mineração, essa atividade provoca sérios problemas de degradação ambiental e socioeconômicos que afetam diretamente a natureza e a qualidade de vida da população.
em todas as etapas da extração mineral ocorrem problemas, tá? Tais como o desmatamento, a poluição hídrica, a poluição sonora, a alteração do relevo decorrente da abertura de crateras, a erosão, a degradação ou a poluição do solo. Então todos esses problemas aí ambientais, eles causam danos muitas vezes irreversíveis para a nossa biosfera, tá? Os lençóis freáticos, as águas subterrâneas são poluídas, tá? As árvores sendo desmatadas, derrubadas, toda a biodiversidade, tá? Que vivia ali vão em busca de outros lugares, muitos desses animais, essa biodiversidade vão para as cidades, tá? A poluição hídrica que eu acabei de falar, a poluição dos rios, dos lençóis freáticos, até chegar aos oceanos e mares, a poluição sonora, o barulho dos equipamentos que são muito estrondosos, também afeta a biodiversidade que vive independente do ecossistema que está, né, naquela floresta, a alteração do relevo, a abertura de crateras, a erosão, a desintegração desse solo, a abertura do solo das rochas, causa erosão, tá? E a degradação e a poluição dos solos, tá? Deixando o solo exposto, né, pela ação da temperatura, do vento, da chuva, causando as erosões também, tá? Deixando os solos totalmente pobres, né, através da alta exploração dos recursos minerais e naturais no geral, tá? Então, além dos problemas ambientais citados, há também o de ordem social, uma vez que, em alguns casos, as populações são removidas para dar lugar à extração mineral. Então, muitas vezes, né, acontece uma certa mudança, tá, de vida das pessoas que vivem, que estão numa região que tem um grande teor de riquezas, de diamantes, de ouro, de carvão mineral. Então elas são praticamente convidadas a se retirarem dali, tá? Muitas dessas empresas compram casas ou dão outras moradias para elas se acomodarem em outros lugares, para se apoderar da região que é rica em recursos minerais, que vão dar uma alta lucratividade a essas grandes empresas, principalmente as multinacionais, tá? Então, tem muitas pessoas que são resistentes, que não saem, tá? Mas muitas, infelizmente, não resistem ao grande valor comercial em relação à sua casa, né? Eles pagam, né, o valor que estão ao alcance deles, tá? E aí o que acontece? Elas saem, vão para outros locais e ali vai ser destruído, desmatado, derrubado as casas, e ali com certeza o grande empresário minerador, tá, vai ter uma alta rentabilidade, vai ter uma alta lucratividade com essa atividade econômica. Então, além da retirada dessas pessoas, né, o desmatamento, as queimadas, as derrubadas das árvores, a exploração do solo, tá, como eu falei anteriormente, o problema ele não é somente social, tá? Ele também é econômico e também é um problema ambiental. A gente tem que juntar aí economia, sociedade, tá, e meio ambiente. Então, problemas econômicos, socioambientais que existem, tá, em regiões que infelizmente elas são muito exploradas de uma forma errada, né? Como eu falei anteriormente sobre a barragem, né, de Sobradinho, também de Mariana, em Minas Gerais, pela Vale e pela Samarco, tá, que são empresas mineradoras, né? Então, eles começaram a explorar em grande escala, de uma forma excessiva, e a barragem não segurou os rejeitos minerais e deu no que deu, naquela catástrofe, uma das catástrofes mais marcantes no campo ambiental, social e humano no mundo, né? As barragens de Mariana e de Sobradinho, que romperam através da excessiva exploração dos recursos minerais em Minas Gerais. Então, galera, é só isso aí a aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá, no privado aqui no Zap, tá? Deixarei essa aula lá no Classroom, tá? E aí, no mais, vocês vão fazer as atividades que eu vou deixar lá estipulada, né, na plataforma, tá? E tem
tenham bons estudos aí. Façam a leitura do capítulo 10, tá? Todo. Vou deixar tudo lá especificado e as atividades da página lá que eu vou deixar lá tudo especificado para vocês. Então, um forte abraço e até a próxima.